E a última pergunta do vídeo de hoje: depois das declarações de Lula, você venderia Petrobras e Banco do Brasil antes das eleições? Bom, eu não sei exatamente quais foram essas declarações, eu não tenho acompanhado tão de perto essas eleições, e eu vou dizer para vocês o porquê. Eu não sou analista político, eu não sou cientista político, mas eu acompanho vários especialistas políticos, né, que a gente acompanha aqui no GA, vários gestores de fundo que têm opinado sobre esse assunto, né? Um deles, por exemplo, o João Braga, da Incor, e uma coisa que ele falou que eu concordo muito é que essa eleição, né, presidencial não deveria causar muita volatilidade no mercado, porque as duas opções que estão aí liderando as pesquisas, que são o Lula e o Bolsonaro, a gente já sabe como eles governam, né? O Bolsonaro e o Lula, a gente já viu eles governarem e o mercado não deveria ter uma grande surpresa nessa parte. E um outro motivo também é porque, independente qual que é um dos dois que ganhe, né, e deve ser um dos dois porque eles estão liderando aí as pesquisas, é de que qualquer um dos dois que ganhe não terá assim, uma atuação muito forte ali no Congresso, né? Não terá maioria no Congresso para passar alguma medida muito anti-mercado, uma medida muito extrema para qualquer um dos lados que for, seja do lado do Lula, seja do lado do Bolsonaro. Então, dessa parte de eleições, eu não estou tão preocupado. Eu acho que, assim, do tempo que eu acompanho, é uma eleição mais tranquila do que a gente teve aí nos últimos anos no Brasil, que eram eleições realmente bem complicadas. Essa eleição, ao meu ver, está um pouco mais tranquila, né? A gente tem até visto aí a Bolsa subir nesse ano, em ano de eleição, que talvez seja um pouco já dessa incerteza, o mercado percebendo que não há motivo para ter tanta incerteza. Então isso é um ponto, tá? É um ponto que eu acho que a gente não deveria se preocupar tanto com essa eleição. Ela não é tão importante quanto as pessoas acreditam, né? No longuíssimo prazo, né? Se a gente for investir em 40 anos, a gente vai passar aí pelo menos por 10 presidentes. Então esse aqui é só mais um. Tem que ter isso em mente, tá? Se você quer investir para longo prazo. E o segundo ponto é se eu venderia antes das eleições, independente de quem fosse ganhar. E eu acredito que o que você tem que ter em mente é que você tem que entender se você aceita esse risco de ser sócio de uma empresa que tem um Estado como sócio, tá? Antes de acontecer qualquer coisa. Porque se você comprou a Petrobras ou comprou o Banco do Brasil, né? Se você é investidor de Petrobras ou Banco do Brasil e você vai agora vender porque pode ser que um outro candidato seja eleito ou porque, enfim, pode ser que o governo faça alguma coisa, você, ao meu ver, já acabou errando de início na escolha de ser sócio dessas empresas, pensando no longo prazo. Porque o risco do governo nunca deixou de existir, né? O risco de o próprio Bolsonaro, ele pode fazer alguma coisa amanhã que prejudique a Petrobras de alguma forma, né? Trocar um presidente, colocar uma pessoa que não tem nada a ver lá com o cargo, pode fazer alguma declaração que impacte a Petrobras ou que impacte o Banco do Brasil, e esse risco, ele existe hoje, né? O que mudou entre hoje e semana retrasada, quando você não estava pensando na eleição? Então, quando você quer ter uma empresa com o Estado como sócio ali, principalmente sócio majoritário, né, que são as estatais, você já tem que ter em mente que esse risco, ele existe. O que você pode fazer é pensar, né, na hora de você comprar uma empresa dessa, ser sócio de uma empresa dessa, é pesar o quanto que você acha que é o tamanho desse risco, e quanto maior o risco para você, menor a exposição que você vai ter. Então, se você vai ter uma empresa como a Petrobras, por exemplo, que você acha que ela está no centro ali dos problemas e de polêmicas políticas, que você acha que esse risco é muito forte para você e você não quer ser sócio disso, você não tem a Petrobras. Agora, se você acha que o risco é alto, mas a empresa está entregando, né, o retorno dela é bom, ela tem um bom dividendo, mas você acha que o risco é muito alto, tenha Petrobras com uma posição menor na sua carteira, até porque é commodity, tem tudo isso. Aí você pode ter uma empresa, por exemplo, como a Sanepar, que a gente tem uma intervenção menor do que a gente tem na Petrobras. Então você pode ter um peso maior em Sanepar, além do mais que a Sanepar é uma empresa de saneamento, né? Não é uma empresa de commodity. Então você pode ter uma posição em Sanepar um pouquinho maior do que você tem em Petrobras, porque o risco ali do governo na Sanepar é menor. E a gente tem outras empresas que têm o governo como sócio ou tem o governo como investidor ali, e que o risco, né, de influência política é menor ainda do que a Sanepar e a Petrobras. Como, por exemplo, a Tupi, né? A Tupi, ela tem ali, se eu não me engano, uns 40% do capital dela, que são empresas do governo, né? É um fundo de gestão do governo, e a Caixa, se eu não me engano, ou o BNDES, que controlam ali uns outros 20%, que somam os 40%. E eles nunca interviram na gestão da empresa, para nada. Então o risco na Tupi da intervenção, da ingerência do governo, ele é menor, então você pode ter uma posição maior por conta disso. Então eu sempre gosto de pensar na minha carteira
nessa visão de risco e retorno. Quanto maior o risco de alguma empresa, menor a posição dela na minha carteira, né? Menor a fatia dela na minha carteira, e assim você evita essa questão de ficar pensando muito no curto prazo, tá? Se o risco é grande demais e você não quer ser sócio e não quer aceitar esse risco, é melhor você já nem ter nenhuma estatal. E se você entende o risco, você acha que o retorno vale a pena, você ajusta pelo quanto esse risco é mensurado para você, tá? Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like pra gente saber que vocês estão gostando. Deixa a pergunta também aqui embaixo nesse vídeo, né? Como são perguntas no vídeo do Responde A, eu posso trazer também no próximo Responde A, não só as perguntas que vocês deixam lá no meu Instagram. Bom, por hoje é só. Bons investimentos e até o próximo vídeo.